Um estudo da segunda carta que o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo. É uma carta escrita pelo apóstolo Paulo ao Timóteo. Quem é esse Timóteo que, por merecer não só uma, mas duas cartas do apóstolo Paulo? Primeiramente, quem era e quem foi este apóstolo Paulo, escritor deste livro da Bíblia? Nos textos da Bíblia, chegamos a conhecer o apóstolo Paulo como um escritor de várias cartas. Ele escreveu aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Mas os primeiros encontros que nós temos com o apóstolo Paulo são quando ele ainda era conhecido como Saulo. Saulo, naqueles momentos, era conhecido como um perseguidor ferrenho de pessoas que seguiam a Jesus Cristo. Saulo teve um momento marcante, onde Deus o parou no meio do caminho e Saulo teve o seu encontro com o Salvador Jesus Cristo, como ele reconheceu Jesus como o Messias, como o Senhor, como o Filho de Deus. E chegou a ver claramente o erro dos seus caminhos e dedicou-se radicalmente e firmemente declarar a todas as pessoas possível que Jesus era o único e suficiente Redentor e Salvador. Depois da conversão, Saulo tomou o nome de Paulo e assim o conhecemos o resto da sua vida. Paulo era pregador, teólogo, escritor, evangelista e missionário. Paulo viu o seu chamado de sair dos confins da Palestina e pregava e evangelizava pela Ásia Menor e a Europa. Paulo fez 4 viagens missionárias, dando início a várias igrejas em várias cidades e regiões que hoje em dia é a Turquia, a Grécia, Macedônia e Itália. A segunda carta que Paulo escreve para o Timóteo, ele escreveu já no fim da sua última viagem missionária, de uma prisão, muito provavelmente em Roma ou nos seus arredores. Timóteo nasceu na cidade de Listra, que hoje é na Turquia. E como lemos, foi um jovem que cresceu num lar cristão, sendo ele o filho de uma mãe judia e de um pai grego. Lemos já no início dessa carta que o apóstolo Paulo recorda que o Timóteo teve sido ensinado a fé cristã da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Timóteo conhecia a palavra de Deus e colocou toda a sua fé no único Deus através da obra de salvação de Jesus Cristo. Paulo viu que o Timóteo era um jovem que mostrava uma dedicação e um grande compromisso como seguidor de Jesus, e assim convidou-o para viajar com Paulo nas suas viagens missionárias. Várias vezes Paulo ia deixá-lo num certo lugar, numa certa igreja, para o ajudar no crescimento e no ensino no ensino da palavra, enquanto que Paulo viajava adiante para outras cidades. Timóteo era jovem e, por vezes, o apóstolo Paulo encorajava-o a não desanimar e ter coragem, mesmo de enfrentar pessoas que já tinham mais idade. Timóteo era jovem, mas mesmo assim ensinava e evangelizava e encorajava e desafiava os líderes das várias igrejas onde Paulo tinha passado. O apóstolo Paulo não somente gostava do Timóteo, mas amava-o como filho, tratava-o como filho e assim mesmo dizia. Por vezes Paulo mostra a sua preocupação com a saúde, inclusive, do Timóteo. Agora que o apóstolo Paulo está na prisão e não parece haver nenhuma saída,
que a morte dele está à porta, ele chama pelo Timóteo. Durante o estudo desta carta, vamos encontrar um apóstolo Paulo a falar com o seu amigo, com o seu discípulo, com o seu filho na fé, o Timóteo, com palavras muito pessoais, com ternura, com o afeto de um pai que mostra o seu amor para o seu filho. Vamos aproveitar e aprender e aprofundar-nos mais nos detalhes que o nosso Senhor Deus quer ensinar-nos através da segunda carta ao Timóteo. Gostaria de encorajar-nos também ao fazermos esses vários estudos, seja 2 Timóteo ou outros estudos, que nós possamos ter, aprofundar-nos na Bíblia. Vamos sempre ter uma e mais uma outra Bíblia ao nosso lado, para que nós possamos ter duas traduções. Porque nós temos traduções, assim nós podemos aprender melhor o que a palavra de Deus está a ensinar-nos. Outra coisa que eu gostaria de encorajar-nos é ter um livro de recursos. Talvez o pastor Marques possa ter, ou alguém possa ter. Mas eu tenho aqui, por exemplo, diz aqui, O Mundo da Bíblia. E é um livro muito bom. Por exemplo, falando em 2 Timóteo, temos aqui uma descrição dos livros, 1 e 2 Timóteo, temos uma descrição, e depois dá uma pequena descrição do livro de Timóteo. Um pouquinho mais aprofundado, não é a palavra própria da Bíblia, mas explica um pouquinho mais. São pessoas que estudaram o texto mais a fundo e têm isso no coração de estudar quem é que era o Timóteo e onde é que o apóstolo Paulo se encontrava naqueles dias. E assim nós podemos aproveitar o conhecimento de outras pessoas para nós entendermos melhor o que a palavra de Deus tem para nós. Bons estudos!